Pessoal, a gente já está gravando, tá? A gente conseguiu. Quando for, falta um minutinho para a gente começar. O Fábio acho que não vai entrar, né? Aí, o Fábio, acho que a gente pode Bom iniciar dia, que o boa Fábio noite, voltou. Fábio. Vamos iniciar então com, a- com o nosso fundador, né? Que é o doutor Fábio Esteves, juiz de direito e professor do IEDF. Fábio, Obrigado, Sandra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao IEDF e sejam bem-vindos a mais esta ação educacional que, na linha daquilo que o IEDF escolhe como missão, é para a emancipação. Essa aqui é a nossa missão, a missão do Instituto, a missão de cada um e cada um que se compromete com a formação aqui no Instituto. E hoje o nosso colaborador, o Felipe, vai trazer para nós conhecimento nesse sentido. O Instituto de Educação em Direitos e Fraternidade, ele é um projeto, uma ação, um sonho que se concretiza ao longo de uma caminhada. No ano 2006, pensamos que a educação precisava ser repensada, precisava de uma discussão, de uma reflexão a partir do direito. A partir do direito à educação e da educação como um direito. E essas coisas, então, se casaram entre aquilo que a gente discute aqui como um processo de ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, nos capacitando para reivindicar este processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais ampla. A educação mais ampla, que é a educação, instrução, aquela educação básica da escola, que muitas das vezes é a educação bancária, como diz o Paulo Freire, ela não reivindica um processo emancipatório, um processo de cidadania. E a não reivindicação nesse sentido, ela acaba permitindo que a opressão ocorra. Nós, quando enveredamos para a investigação sobre o que as escolas nos trazem, nos ensinam, normalmente é a preparação para o vestibular e, posteriormente, a colocação no mercado. Lembrando que muito menos de 30% da população brasileira alcança esse desiderato. Mas tão só essa busca por aprovação no vestibular, especialmente na universidade pública, e, posteriormente, a colocação no mercado, seja o objetivo da educação. E o processo é tão perverso que a gente tem um processo de desvalorização bem amplo, a começar pelo professor, pelos conteúdos, pelas estruturas, por tudo isso que achata esse processo de formação que a gente encontra na educação. Então, a educação, enquanto direito, não se realizou. A promessa constitucional que nós temos, diga-se e frise-se, promessa constitucional de que a educação será emancipatória, ainda não é uma realidade. Mas muito disso é em decorrência da nossa ausência de conhecimento sobre o direito a se educar e nos educarmos para o direito. Parece um chavão, um trocadilho meio sem sentido, mas ele é bem complexo. Conhecer os nossos direitos, especialmente o direito à educação, viabiliza o educar para ter direitos. Porque esse resultado que eu disse aí para vocês, que nos alcança num banco profissional, que é importante para muitas famílias e para as pessoas, ele não é realização de cidadania por completo. Ele não é um processo que emancipa, até porque, se nós formos observar, em grande parte das relações de trabalho, elas são subordinantes, não subordinantes no sentido técnico de contrato de emprego, mas subordinante no sentido de poder, né? Se a gente olhar os trabalhadores, a massa de trabalhadores, ela é, em alguma medida, explorada sem que tenha condição de tratar de maneira igualitária das suas negociações, das suas reivindicações. Porque nós fomos educados com esse limite. Nós não alcançamos mais do que isso, né? A educação bancária, ela chega nesse limite. E a
educação, enquanto um processo de conhecimento dos direitos, possibilita que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, conduzamos os nossos projetos. Eu costumo dizer, desde o primeiro momento que nós pisamos o pé na estrada aqui na educação em direitos e fraternidade, eu sempre costumo dizer que a falta da educação, mas não dessa educação bancária, mas de uma educação emancipatória, de uma educação para a cidadania, ela permite que os sonhos sejam roubados, permite que nós sejamos tolhidos quanto à realização dos nossos projetos. Porque nossa vida em sociedade é uma vida pautada por relações de poderes. Não só na família nós temos relações de poderes entre os nossos pais e os filhos, né? Mas se nós abrirmos as portas de nossas casas, tudo que trilhamos a partir dali, tudo que trilhamos na nossa rua, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, é calcado na relação de poder. E nós somos sujeitos desses poderes. Ora, estamos em posição de subordinados, ora, estamos em posição de subordinadores. Mas muito difícil nos encontramos na posição de equilíbrio. E é este o projeto que o IEDF encarou para que nós tenhamos uma educação que não seja aquela bancária, aquela educação verdadeira, profunda, intensa e transformadora. E o projeto de hoje é mais uma ação educacional nesse sentido. Ter uma visão geral sobre os juizados especiais. E aí, é claro que o professor Felipe vai contextualizar muito melhor isso, mas os juizados especiais foram um ganho democrático. Um ganho verdadeiramente democrático, né? Veio na Constituição de 1988, ali como uma exigência constitucional, porque implica no reconhecimento de várias perspectivas democráticas. Autonomia, uma exigência para que nós melhoremos a educação, porque senão a gente não vai viabilizar o tráfego pelo juizado especial, pelos cidadãos e cidadãs. E essa promessa constitucional, que chegou 11 anos depois, né, concretiza de maneira concreta, ela hoje colhe bons frutos. Hoje nós temos, no âmbito dos juizados especiais, demandas que jamais chegariam no sistema de justiça. Né? Nós temos hoje nos juizados especiais um sistema de proteção, especialmente do consumidor, um microsistema de proteção do consumidor, que é valiosíssimo. Poucos países no mundo têm uma legislação protetiva nesse sentido como a nossa. Quando a gente percebe que o sistema de juizado especial, ele limitou e bloqueou poderes, especialmente das grandes companhias, das grandes empresas, contra pessoas que são qualificadas como consumidores, a gente vê a cidadania acontecendo. Mas, para que isso seja um projeto ainda mais efetivo, nós precisamos desvincular essa proteção de um terceiro sujeito, de um sujeito que tem, em tese, o monopólio do conhecimento. De um sujeito que seja o protetor. A ideia da cidadania não é termos protetores. A ideia da cidadania é que nós sejamos os protetores dos nossos próprios direitos. E foi muito feliz essa parceria com o Felipe, que, diga-se de passagem, foi meu aluno na pós-graduação, um sujeito extremamente curioso, acho que eu vou usar esse adjetivo para qualificá-lo, curioso, questionador, inquieto. Eu me lembro que nossa disciplina era de direito administrativo, nós tínhamos a disciplina de direito administrativo no curso, e quanta inquietação sobre essas questões do Estado, da presença do Estado na sociedade, na vida do cidadão. Então, eu não poderia esperar menos do Felipe em trazer uma proposta de formação nesse microcosmo que é as relações de consumo, que às vezes a gente despreza um pouco e pensa só que se trata de uma questão de bolso, mas não é só uma questão de bolso. Comprar um produto, ser enganado, ser lesado, não significa apenas uma diminuição patrimonial, significa uma diminuição de cidadania. Porque ao pensarmos que ali se estabelece uma relação de poder entre quem produz e quem tem, e quem não tem, e que está buscando um sonho, e que isso se realiza, se desfecha numa frustração,
é violação da cidadania. Não é à toa que está no artigo 5º uma determinação do nosso Constituinte que o Estado desenvolveria um sistema de proteção do consumidor. E os juizados especiais, eles compõem esse sistema, compõem essa estrutura. E aí faltava simplesmente essa parte que nós vamos chegar aqui agora, que é a nossa formação para que nós transitemos, para que nós, de fato, tenhamos autonomia para demandarmos o Poder Judiciário. Demandarmos do Poder Judiciário. E aí o que é importante é que nós tenhamos condição de ampliar esse conhecimento. O juizado especial vai ser só a pontinha do iceberg. Porque, para mim, quanto mais o cidadão conhece as instituições do Estado, menos chance nós teremos de violação de direitos. Portanto, esse é meu desejo aqui hoje. Que os direitos se concretizem, que os direitos se avolumam. É evidente que as pessoas vão dizer, e os deveres? Necessariamente, eles também estão se avolumando. Quanto mais se observam direitos, menos deveres são violados. Né? Então, tem um curso proveitoso. Mais uma vez aqui, Felipe, muita gratidão pela sua disposição, pela sua colaboração. E Sandra e Danuse pela organização desse projeto, viabilizando aqui o Instituto, materializando mais essa ação, que deve ser já centésima em alguma coisa, para que a gente, de fato, realize a cidadania de verdade nesse país tão carente de direitos para as pessoas que mais necessitam. Obrigado. E, Felipe, sucesso no curso. Obrigado, doutor Fábio. Muito obrigado. Obrigado pelas belas palavras. Eu só vou agradecer, viu, professor Felipe, aí por fazer parte da nossa família do IEDF e por você agora fazer parte da nossa realização do nosso sonho, que é educação e direitos. É uma das nossas missões, promovendo aí com a gente a cidadania, a justiça, o respeito e a inclusão, que são as palavras aqui que o professor Fábio deixou aí para todos nós. Então, professor Felipe, eu passo a palavra para você e boa noite a todos. E muito obrigado pela presença aí dos alunos da Vida é Vida, em especial, boa noite para a nossa presidente Cida. Passa a palavra para você, Felipe. Boa aula. Obrigado, Sandra. Obrigado, Danuse. Mais uma vez, muito bem-vindos, todo mundo que está assistindo aí pelo Google Meet, pelo Instagram aqui da página. Para mim é uma alegria muito grande participar desse projeto. Como o doutor Fábio falou, foi aluno dele, ele sempre foi um cara muito preocupado com essa questão da emancipação, né, do direito como ferramenta de emancipação. A minha monografia na pós-graduação foi falando sobre a questão do ensino domiciliar anos antes dessa discussão chegar no STF, e a gente falando sobre a questão da emancipação do cidadão em relação ao Estado, em relação à autonomia de cada um escolher como educar seus filhos, etc. e tal. Estudamos o Boaventura de Souza Santos, que é um doutrinador, um pensador que o doutor Fábio gosta muito. Então, é muito bom poder estar aqui hoje, trazendo conhecimento, trazendo autonomia para as pessoas, né? A proposta desse curso, como eu falei no começo, é permitir que as pessoas tenham autonomia. A gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o juizado especial, que permite qualquer pessoa entrar na justiça, levar qualquer tipo de demanda, independente da pessoa ser rica, ser pobre, ter instrução superior, qualquer pessoa pode ir ao juizado, mas apesar da gente ter essa ferramenta em nossas mãos, muitas vezes as pessoas não sabem como usar essa ferramenta. E por não saberem usar, acabam muitas vezes sendo prejudicadas, né? Então, a nossa proposta aqui realmente dar às pessoas condições, capacitação para terem essa autonomia. E como o doutor Fábio falou, independente de um terceiro, independente de um intermediador, né, o juizado ele abre essa porta para que você mesmo, por conta própria, defenda o que é seu. O seu patrimônio, a sua honra, a sua dignidade, todos os bens jurídicos que são protegidos pelo nosso direito, no juizado você tem a chance de você mesmo ir lá e defender o que é seu, né? Então, a nossa proposta aqui é justamente trazer para vocês essa capacitação, essa autonomia, né? Para que vocês possam ir e reivindicar os direitos de vocês. Então, vamos lá, vamos começar diretamente com o que interessa. Eu vou exibir para vocês aqui... Felipe, Oi.
Danusa, eu posso dar 2 recadinhos para os meninos antes da gente começar? Pode sim. Só queria pedir para todo mundo que vai fazer o curso, a gente tem um formato de presença. Então, eu preciso que todos vocês que estão online agora participando do curso escrevam o nome completo no chat para a gente fazer a presença de hoje, tá? E a gente vai fazer isso agora no começo da aula e no fim da aula também. Então, escreve seu nome completo que eu vou registrar a presença de todo mundo. Já foi dito que a gente vai deixar essa aula disponível depois na plataforma, mas a gente vai estar registrando presença de todo mundo todo dia na aula, tá? Mais uma vez, reforçando, caso tenham alguma pergunta, o professor Felipe deve abrir durante a aula algum momento para pergunta, vocês não vão falar no microfone, só caso ele peça para essa pergunta ser feita com vocês falando, mas se normalmente é feita aqui pelo nosso chat, então não abra o microfone, deixa o microfone fechado para não atrapalhar a aula, tá? Você tem mais algum recado, professor Felipe, só antes de começar, sobre essa questão logística? Então é isso, meninos. Sempre que tiverem alguma dúvida, escrevam aqui. Eu vi que todo mundo já está escrevendo o nome. Antes do finalzinho da aula, a gente pede também para que todos vocês... Eu vou lembrar aqui para todo mundo mandar o nome do chat para a gente registrar a presença, tá? Obrigada, professor Felipe. Desculpe interromper. Vamos começar. Tranquilo. Vamos lá. O Clayton e a Manuela estão perguntando aqui até que horas vai a aula. Acho que mais uns 25 minutos, tá? Porque a gente teve essa abertura aqui com o Dr. Fábio, com a Sandra, com a Danusa, né? E aí, vou tentar ser breve aqui para não ficar muito tarde, mas quem precisar sair vai ficar salvo na plataforma, tá? A aula depois, para vocês poderem rever, ok? Tá todo mundo vendo aí o slide, esse nosso primeiro slide, tá aparecendo para vocês aí? Ótimo. Então, vamos lá. Essa primeira aula vai falar sobre noções gerais sobre os juizados especiais, ok? Como eu falei, antes da gente iniciar a falar sobre petições iniciais, contestação, sentença, recurso, a gente precisa entender como funcionam os juizados especiais. A gente precisa entender como funciona essa estrutura do Poder Judiciário, como é o processo, né, o que é que pode ir aos juizados especiais, o que é que pode ser discutido, quem pode levar uma causa aos juizados especiais. Então, é preciso primeiro lançar essa base, esse fundamento, para a gente poder construir em cima disso o nosso curso, ok? O Poder Judiciário, a grosso modo, se divide em tribunais superiores, e nós vamos ter o STF, o STJ, o STM, o TSE, o TST, tá? São os tribunais superiores, a gente chama também de instância superior. Temos também os tribunais de segunda instância, e vão ser os tribunais de justiça, os TRFs, os TRTs, os TRS, que são, a gente chama de segunda instância, ok? E nós temos a primeira instância, que são os juízes de primeiro grau, que atuam no que nós chamamos de varas. Então, as varas, vara civil, vara criminal, vara de família, são as estruturas da primeira instância em que os juízes de primeiro grau atuam, ok? Então, prosseguindo aqui, os juizados especiais, eles têm alguns princípios básicos, ok? Toda vez que a gente estuda qualquer sistema, seja uma matéria do direito, seja um sistema processual, a gente precisa entender quais são os princípios, quais são os raciocínios, quais são os pensamentos que norteiam o funcionamento desse sistema, ok? O pessoal do Instagram aqui não está vendo o slide, porque o slide só dá para transmitir pelo Google Meet, tá, pessoal? Então, eu vou depois se inscrevam no nosso site lá, no juizadoscomplicado.com.br, e entre no nosso grupo de WhatsApp, eu vou disponibilizar lá as apostilas e os slides de todas as aulas, ok? E também o link do Google Meet para vocês poderem assistir aqui com o pessoal, tá? Então, todo o sistema, toda ciência jurídica se revolve em cima de princípios. Os princípios, eles vão trazer as regras do jogo, eles vão trazer a lógica por trás do sistema para a gente poder atuar dentro dele. E o juizado especial, ele tem essa personalidade, essa característica de ser
mais acessível, mais informal, justamente porque as pessoas podem ir até o judiciário sem auxílio de um advogado. O advogado é um profissional que trabalha, que se capacita, que faz 5 anos de faculdade, faz especializações, ele tem toda uma formação técnica para poder atuar na justiça. Então, quando ele vai ao judiciário, presume-se que o advogado, ele vai fazer um trabalho bem feito, um trabalho técnico, um trabalho bem fundado, bem fundamentado no direito, né, na técnica jurídica, mas o juizado não. São pessoas leigas que estão indo até lá, algumas com advogado, mas muitas sem advogado. E por ser por permitir que as pessoas vão por conta própria ao juiz levar suas reclamações, levar suas causas, esse sistema precisa ser mais simples, mais informal, mais acessível, ok? Então, o primeiro princípio dos juizados especiais que nós mencionamos é a oralidade. A oralidade determina que qualquer pessoa pode ir ao juizado e dar início a um processo verbalmente. E não só dar início ao processo, mas também se defender no processo, fazer pedidos, tudo verbalmente, ok? É claro que, como nós temos um processo, é preciso que as coisas sejam documentadas. Então, a pessoa chega, leva verbalmente o seu pedido, a sua petição, a sua manifestação, e depois algum servidor da justiça vai transcrever aquilo para o papel e vai colocar no processo, ok? Mas a manifestação, a atuação do indivíduo, da parte, seja o autor, seja o réu, pode ser totalmente verbal, totalmente oral, tá? O segundo princípio que nós precisamos mencionar aqui é o princípio da simplicidade, da informalidade. Justamente por ter essa abertura para pessoas leigas, é preciso que o juiz releve determinadas coisas, seja mais flexível, não seja tão apegado às formas, às estruturas, percebe? Então, quando uma pessoa vai à justiça por conta própria, sem nenhuma formação em direito, ela naturalmente vai cometer erros. Ela naturalmente vai cometer deslizes, vai cometer equívocos. Por quê? Porque ela não domina a matéria processual, ela não domina a matéria do direito. Então, o juiz ele precisa naturalmente ter essa boa vontade, ter essa flexibilidade, ser um pouco mais informal. Então, no fim das contas, no processo judicial do juizado, o mais importante é o fim, é o resultado, e não propriamente o meio, ok? Essa é o cerne, a ideia por trás da simplicidade, da informalidade. Nós temos também a economia processual e celeridade. Esse princípio determina que o juiz ele deve buscar não só permitir o acesso à justiça, mas uma justiça rápida, uma justiça que resolva com rapidez, que seja mais ágil. E aí, para isso, é preciso haver uma economia processual, se evitar atos desnecessários, se evitar formalismos. Veja que todos esses princípios eles estão interligados entre si. Então, se eu sou mais informal, eu evito determinados atos e permito que o processo seja mais ágil, mais rápido, ok? Então, a economia processual, informalidade... Professor, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Eu vou só pedir, Álida, manda mensagem no chat, tá? Pode mandar as dúvidas no chat que eu vou acompanhando aqui e daqui a pouco eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Ok. Obrigado, querida. Efetividade. Esse é um princípio muito importante. Não basta que o processo seja rápido, é preciso que ele seja efetivo. E a efetividade está dentro da ideia de garantir a resolução da situação. Não adianta o juiz correr com o processo, se afobar com o processo, e chegar no final e acontecer o famoso ganhar, mas não leva. E que, infelizmente, acontece muito. A pessoa leva um problema ao judiciário, tem todo o processo, sai uma sentença, mas não resolve o problema continua lá. Então, o juizado ele não adianta ele ser apenas rápido, ele precisa ser efetivo, ele precisa ter resultados. E o juiz, no juizado, vai sempre procurar trabalhar com essa lógica, com esse raciocínio, ok? Nós também temos o princípio da conciliação. Apesar do juizado ser uma ferramenta de acesso à justiça, de permitir as pessoas irem à justiça, se busca sempre evitar
a briga, o litígio, ok? Quando nós pensamos em processo, muitas vezes a gente pensa nessa coisa de disputa, né? De ganhadores, vencedores, o condenado, o autor, o réu, mas a justiça, a função primordial da justiça é pacificar, é a pacificação social. Então, apesar do juizado ter essa característica de abrir para qualquer pessoa as portas da justiça, as portas do judiciário, não se pode perder de vista o espírito da pacificação. E por isso a conciliação é tão importante. Nós temos, inclusive, no juizado especial e, posteriormente, o novo Código de Processo Civil de 2015 também incorporou esse espírito da conciliação. Necessariamente tem uma audiência de conciliação. É possível você abrir mão dessa audiência, mas, como regra, sempre vai ter uma audiência de conciliação. E mais do que isso, se não houver acordo nessa audiência, no prosseguimento do processo, quando tiver as audiências de instrução e outras fases processuais, o juiz ele sempre busca novamente conciliar, ele busca novamente o acordo. Ao longo de todo o processo é possível fazer acordos, inclusive após a sentença. Após uma condenação, após uma decisão final, é possível as partes fazerem um acordo e o juiz homologar esse acordo. Porque a ideia de pacificação se concretiza muito mais na conciliação do que na condenação. A ideia de vencedor e vencido mantém, às vezes, essa animosidade entre as partes. Mas quando você pensa num acordo, quando você pensa que duas pessoas sentam, conversam e chegam no meio termo entre elas, isso traz pacificação. Isso traz uma paz de espírito. Porque não foi você que ganhou e eu que perdi. Nós dois chegamos a uma decisão juntos. Então, perceba que a conciliação ela é um desses princípios basilares do juizado especial e que, corretamente, o nosso legislador trouxe para também o Código de Processo Civil, de maneira que hoje nós podemos dizer que toda o nosso processo judicial, seja na juizado especial, seja no processo civil, seja na justiça do trabalho, tem a conciliação como um dos seus pontos principais. E o último princípio, que é um princípio que eu elenco, né, não é algo que está na lei, mas eu gosto de chamar de princípio da autodefesa, é justamente essa possibilidade que o juizado especial dá à pessoa de atuar por conta própria. É claro que esse princípio tem limites, nós vamos ver mais adiante, mas a possibilidade da parte atuar por conta própria no juizado é uma das características mais marcantes do juizado. Então, eu acho interessante elencar essa característica como um princípio, porque, para mim, ele está ali como uma das ideias principais do juizado. A pessoa poder ir e se defender sozinha. E eu chamo isso de princípio da autodefesa. Dando seguimento aqui, a gente precisa, além de saber os princípios do juizado, qual é a lógica por trás do juizado, nós precisamos saber também quem pode e quem não pode atuar no juizado. O juizado, ele, justamente por dar essa abertura, é preciso ter algum tipo de limite de quem pode entrar, quem pode discutir, quais são as matérias que podem ser discutidas, justamente para evitar que ele fique abarrotado de trabalho, abarrotado de demandas, e acabe, em vez de ser um processo célere, ser um processo lento. Infelizmente, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje nos juizados federais. Os juizados federais, as regras, os limites que nós temos na justiça estadual, diminuem um pouco mais as demandas que chegam no juizado. No juizado federal, não. No juizado federal, por exemplo, a gente faz perícia, que no juizado estadual não se faz. No juizado federal, o valor das causas é até 60 salários mínimos, no juizado federal é 40. Então, isso acaba fazendo com que os juizados federais sejam mais lentos do que os juizados estaduais. E isso é uma infelicidade. É claro que tem vários fatores que contribuem para a morosidade da Justiça Federal. Sobretudo, o grande volume de trabalho e a estrutura que ainda é limitada. Mas o fato é que esses limites viabilizam a celeridade, viabilizam essa efetividade do juizado especial.
Então, quem é que pode ser autor? Quem é que pode propor uma ação no juizado especial? As pessoas físicas capazes, ou seja, aquele que é maior de idade e que não tem nenhuma causa de incapacidade, não é interditado, ok? Os microempreendedores individuais, empresário individual, as microempresas e empresas de pequeno porte, ok? São empresas são sociedades empresárias, não é uma pessoa só atuando, e essa sociedade, ela tem um limite de valor. As microempresas, se não me engano, até 350 mil reais de capital social, e as empresas de pequeno porte, 3 milhões e 500 mil. Eu não lembro agora quais são os limites de valor para enquadrar uma empresa como a EMEA-APP, mas essas empresas também são empresas menores. Veja, a ideia que eu falei para vocês dos limites para viabilizar o funcionamento. Não é qualquer empresa que pode ir. O Extra, o Carrefour não podem entrar com ação no juizado. Quem pode entrar é o armarinho do seu fulano, né? A corretora de seguros do Cláudio e do Antônio, mas as grandes empresas, a Coca-Cola, a Brastemp, um banco, não pode ser autor no juizado, ok? A ideia do juizado é dar acesso a quem tem menos condição, quem, nas relações em geral, costuma ser o mais vulnerável, ok? Então, pessoas físicas, microempresários, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, organizações da sociedade civil de interesse público, que chama de OCIPs, tá? São organizações em que as pessoas da sociedade civil se unem para algum tipo de finalidade social, apesar de, desculpe a redundância, alguma finalidade de interesse social, com o apoio do poder público, mas são membros da sociedade civil que estão se unindo para aquela finalidade, e a sociedade de crédito ao microempreendedor. Como réus, eu estou falando para vocês quem pode entrar com uma ação, quem pode ser autor, e quem pode ser réu no juizado especial. Como réu, em regra, qualquer pessoa pode figurar no juizado especial, ser requerido no juizado especial, tá? Quem propõe a ação nós chamamos de autor, requerente, demandante, e aquela pessoa contra quem é dirigido o processo nós chamamos de réu, demandado, requerido, ok? Qualquer pessoa, como regra, pode ser réu no juizado especial. Então, o Banco do Brasil não pode ser autor, mas pode ser réu. O Carrefour não pode ser autor, mas pode ser réu. Então, você pode entrar com uma ação contra qualquer empresa, ok? Então, a regra, essa limitação que eu falei para vocês, ela funciona principalmente para quem pode ser autor, quem pode ser réu, como regra, é amplo. Entretanto, existem algumas restrições em relação a quem pode atuar no juizado, e aí nós vamos falar tanto autor como réu, que são limitações que a lei colocou para proteger essas pessoas, ok? São elas o incapaz, naturalmente, nós falamos que somente as pessoas capazes podem entrar com ação, o incapaz ele não pode nem entrar com ação, nem ser réu no juizado, ok? Justamente porque o incapaz ele precisa de uma proteção especial, então o menor de idade, o interditado, se você quiser discutir qualquer coisa com esse tipo de pessoa, vai ter que ser numa vara comum, ok? Com o auxílio de um advogado, de um defensor público, tá? Então, a ideia é proteção. Da mesma forma, o preso ele não pode ser autor e também não pode ser réu no juizado, em que pese ele possa ser autor ou réu numa vara comum, tá? A gente, às vezes, pensa no preso com essa ideia de que ele está ali dentro e ele não pode fazer nada, mas o preso ele pode propor ação, ele pode ser réu, tá? Mas não no juizado. As pessoas jurídicas de direito público, ok? Então, a União, os estados, os municípios, não podem ser nem autores nem réus nos juizados especiais. Aqui é preciso fazer uma ressalva, porque existem juizados que são voltados especificamente para a área do poder público. Então, nós temos na Justiça Estadual os juizados de fazenda pública. Então, nesse tipo de juizado especificamente, é possível litigar contra o Estado, municípios e contra autarquias, fundações e estruturas do poder público estadual. E na Justiça Federal nós temos os juizados federais, que você pode entrar com ação contra a União, INSS, Caixa Econômica Federal, tá? Então, essa restrição, nós estamos falando de juizados estaduais. Os juizados
cíveis estaduais, mas é possível você ter no juizado de fazenda pública e os juizados federais se litigar, se disputar alguma coisa com o poder público, tá? Mas são estruturas específicas. As empresas públicas da União, eu não vou entrar em detalhes com vocês, existe uma diferenciação entre empresa pública e sociedade de economia mista. Nossa proposta aqui não é discutir isso, mas, a título de exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então você pode entrar com ação no juizado estadual contra o Banco do Brasil. A Caixa Econômica é uma empresa pública, então, contra a Caixa Econômica, você tem que ir para o juizado federal, tá? Quem vai poder te ajudar, de repente, a fazer essa diferenciação, a saber se pode entrar ou não, vai ser um advogado, um defensor público, os núcleos de prática das faculdades também dão essa assessoria, e a gente aqui do Juizado Descomplicado vai estar sempre à disposição também de vocês, para tirar alguma dúvida, para ajudar, tá? Então, pode mandar direct lá no nosso Insta, pode mandar e-mail para mim, a gente tem toda a disposição para tirar dúvidas, para ajudar, tá? Mas empresas públicas da União não vão poder participar de processos na Justiça Estadual, nos juizados estaduais, juizados especiais estaduais, tá? Só nos juizados federais. Massa falida e insolvente civil. A massa falida é a empresa que faliu, tá? Grosso modo é isso. E o insolvente civil é a pessoa que quebrou. Da mesma forma que uma empresa, quando tem mais dívidas que patrimônio, ela vai à falência, o cidadão, o indivíduo, se ele tem mais dívidas do que patrimônio, ele também pode ir a uma espécie de falência, que nós chamamos de insolvência. Então, as empresas vão à falência e as pessoas físicas vão à insolvência. Então, nem a massa falida, nem o insolvente podem ser partes no juizado, nem como autor, nem como réu. Ok? Dando prosseguimento aqui na nossa aula, nós vamos observar também alguns limites de valor dos juizados. Antes de eu prosseguir aqui, eu quero responder uma pergunta aqui Quem foi? O Cláudio perguntou aqui, a Bia perguntou assim, o réu pode ter direito a recorrer? Sim, tá? A ideia de recurso não tem a ver com ser autor ou com ser réu. A ideia de recurso tem a ver com quem foi vencido no processo. Se você, de alguma forma, não teve seu interesse atendido no processo, você pode entrar com recurso. Se o réu, entre aspas, perder, ou se o autor perder, qualquer um dos dois pode recorrer. Então, o recurso não está associado a ser autor ou réu. A Cláudia perguntou assim, uma limitada com baixos lucros e capital social pode ser autora? Sim, Cláudia. Provavelmente, essa limitada vai se encaixar na ideia de microempresa e empresa de pequeno porte, tá? A ideia de microempresa é um pouco mais restrita, eu acho que até R$350 mil, mas a empresa de pequeno porte, ela é um pouco maior, ela passa de 1 milhão. Então, empresas de pequeno e médio porte podem sim entrar com ação no juizado especial, tá? Sobre vara da infância e da juventude, nós vamos falar mais para frente, Cleiton. Quem está estudando pode ser autor, ser réu, não tem problema. Vamos lá. O Cleiton está perguntando aqui sobre falência. Empresa falida não pode ir para o juizado, ok? Não pode ir para o juizado. Então, vamos prosseguir aqui, depois a gente tira mais dúvidas. Além desses limites de quem pode entrar com a ação, de quem pode ser réu, nós também temos limites de valor, mais uma vez, dentro desse espírito de permitir que o juizado seja rápido. Então, nós restringimos um pouco o acesso ao juizado para permitir que ele seja mais rápido, mais célere. Então, nós limitamos não apenas quem pode atuar... só um momento, Cleiton, depois eu tiro tua dúvida, tá? Vamos evitar usar o áudio aqui. Então, não apenas eu vou limitar quem pode ser autor, quem pode ser réu no juizado, mas também eu vou limitar o valor do que pode ser discutido no juizado, justamente para permitir que as causas mais simples sejam objeto dessas ações, ok? Quanto maior a complexidade, seja pela dificuldade de produção de prova, por exemplo, necessidade de uma perícia, seja pelo porte do que se discute, né? Uma discussão empresarial de grande porte, por exemplo, um contrato de centenas de milhares de reais, isso não vai para o juizado, porque justamente a ideia do juizado é ser rápido, é ser informal, é ser mais simples. Então, quanto mais complexo, mais esse processo sai do escopo do juizado. E o valor da causa foi um dos limites, um dos parâmetros que o legislador estabeleceu para delimitar essa questão da complexidade. Então, nos juizados estaduais, nós vamos ter uma limitação de 40 salários mínimos, ok?
Então, ações com valor de até 40 salários mínimos vão poder ser propostas nos juizados estaduais, e nos juizados federais esse limite é um pouco maior, é 60 salários mínimos. Perfeito? Nos juizados estaduais, nós temos também um segundo limite de valor, que é para a pessoa entrar com ação sozinha, ou seja, para a pessoa exercer esse direito de autodefesa, sem necessitar de advogado. Para atuar sozinho no juizado, o limite que o legislador estabeleceu foi de 20 salários mínimos. Nos juizados federais, se releva esse limite. Então, a pessoa pode discutir qualquer causa de até 60 salários mínimos nos juizados federais por conta própria. Nos juizados estaduais, que é a maioria dos nossos problemas do dia a dia, hoje quem resolve é no juizado especial e estadual, esse limite é de 20 salários, ok? Então, para entrar com ação no juizado estadual, limite de 40 salários. Juizado especial federal, 60 salários. Para atuar sozinho no juizado estadual, sem advogado, esse limite cai para 20 salários mínimos. Perfeito? Mas, professor, digamos que eu tenho uma causa que é de 41 salários. Eu quero discutir um problema que passa um pouquinho. Ou então eu quero entrar com ação sozinho, mas a minha causa não é de 20 mil, ela é de 21 mil reais. E aí, eu sou prejudicado por isso? Não, tá? Você não vai ser prejudicado por isso. Você pode abrir mão do que exceder esse limite, tá? A nossa live aqui no Instagram vai cair, eu vou começar de novo, tá bom, pessoal? Tem esse limite aqui do Instagram, eu vou ter que suspender aqui e continuar. Mas existe essa possibilidade de você abrir mão do que exceder ao teto, ok? Então, você não fica prejudicado porque sua causa passou um pouquinho do limite de valor, tá certo? Vamos prosseguir aqui. Com os assuntos que não podem ser discutidos nos juizados especiais, tá? Então, nós temos limites de quem pode entrar com ação no juizado, nós temos um limite de valor daquilo que pode ser discutido no juizado, e nós temos também um limite de assuntos daquilo que pode ser discutido no juizado. Tá? Minha cunhada não tomou banho. Quê? Vou pedir o pessoal para manter o áudio desligado, tá, pessoal? Então, o que é que não pode ser discutido? Quais são os assuntos que não podem ser discutidos nos juizados especiais? Nós não podemos discutir nos juizados especiais causas trabalhistas, tá? Então, causas trabalhistas não podem ser discutidas no juizado especial. Então, ações entre empregado e empregador, ações entre sindicatos, tá? Sindicato de empregado, sindicato de empregador, não pode ser discutido no juizado especial. Questões envolvendo direito de família. Então, por exemplo, divórcio, separação, questões de guarda de filhos, não pode ser discutido no juizado especial, tá? Então, ações trabalhistas, direito de família, direito da criança e do adolescente, e aí nós temos adoção, nós temos a questão dos atos infracionais, tá? O menor de idade, ele não responde por crime, ele responde por ato infracional, então esse tipo de discussão vai ter que ser também em sede própria, na vara da infância e da juventude. Questões envolvendo heranças e inventários, ou seja, alguém morreu, ficou um patrimônio para ser distribuído entre os herdeiros. Essa discussão sobre divisão de patrimônio vai ser feita também na vara de sucessões, tá? Não pode discutir herança e inventário nos juizados especiais. Acidentes de trabalho, tá? Não só relações de trabalho, mas acidentes de trabalho não podem ser discutidos no juizado especial. E questões envolvendo falência e recuperação. Como eu falei para vocês, a empresa, quando ela tem mais dívidas do que patrimônios, ela vai à falência. Antes dela ir à falência, ela pode tentar se reerguer, ela pode tentar se salvar, ganhar uma sobrevida. Ela faz isso através da recuperação judicial. Então, quando vocês ouvirem que uma empresa entrou em recuperação judicial, significa que ela estava caminhando para uma falência e aí ela entrou com um processo para tentar se reerguer, tá? Então, recapitulando aqui, ações trabalhistas, ações envolvendo direito de família, ações envolvendo direito da criança e adolescente, heranças e inventários, acidente de trabalho, falência e recuperação judicial, não pode ser discutido nos juizados especiais.
dentro também daquela lógica que nós vamos falando de questões mais simples, assuntos menos sensíveis, tá? Essas restrições são justamente para evitar que as pessoas sejam prejudicadas, porque justamente como você vai sozinho para o juizado, essas matérias são matérias mais delicadas e que, até para não prejudicar a pessoa, é importante que seja discutido numa vara especializada, com um juiz especializado, com apoio de advogado, tá? E, por último, nosso último tópico de hoje é a sequência dos atos processuais no juizado, tá? Eu botei aqui para vocês um esqueleto da ação do juizado para vocês entenderem como funciona. O processo começa com a petição inicial. A petição inicial é aquele documento em que vai registrar aquilo que você quer discutir, o direito que você quer proteger, que você quer defender no juizado, tá? A petição inicial tem requisitos específicos, nós vamos ter uma aula específica para tratar sobre petição inicial e sobre cada um desses pontos aqui, desse esqueleto que eu estou passando para vocês, mas eu quero primeiro dar esse panorama para vocês, para antes da gente entrar especificamente em cada um desses, mas cada um vai ter uma aula, tá bom? Então, a petição inicial é o começo do processo, quando o autor leva para o juiz aquilo que ele quer proteger, aquilo que ele quer discutir na justiça, tá? Em seguida, vai ocorrer a citação. A citação nada mais é do que a notificação do réu para tomar conhecimento do processo. Eu estou falando para você, ó, réu, senhor fulano de tal, senhora fulana de tal, o senhor Beltrano, a senhora Beltrana entrou com uma ação contra você, vem aqui tomar conhecimento e se defender, tá? Então, a citação nada mais é do que você chamar o réu, você chamar o requerido para tomar conhecimento do processo e passar a participar da ação, ok? Então, começa com a petição inicial, vai para a citação. Normalmente, nós vamos ter, antes de qualquer coisa, logo após a citação, uma audiência de conciliação. Nós vamos ver mais para frente que é possível abrir mão dessa primeira audiência, mas, como regra, sempre se designa essa audiência de conciliação, justamente para tentar fazer com que as partes conversem, dialoguem, cheguem numa solução consensual do problema, evitar essa ideia de vencedor e vencido, ganhador e perdedor. Se não for possível a conciliação, se as partes não conseguirem chegar a um acordo, nós vamos, então, abrir a contestação. A contestação é justamente a resposta, é a defesa do réu. Então, você chamou o réu, senhor fulano, vem cá, entraram com um processo contra você, senhora Beltrana, entraram com ação contra você, venha tomar conhecimento. Olha só, vamos tentar conversar? Vamos sentar aqui? O que aconteceu? Senhor fulano, fale sua versão dos fatos. Senhora Beltrana, fale sua versão dos fatos. É possível chegar num acordo? É possível chegar no meio termo? Não, não é possível, ok. Então, senhor réu, senhora ré, ofereça sua defesa. Diga aqui para o juiz qual é a sua versão, qual é a sua perspectiva. Ó, o autor está falando isso, isso e isso. Você, réu, qual é a sua versão dos fatos? Para você, o que foi que aconteceu? E aí a pessoa vai trazer na contestação essa defesa. Na contestação, ela vai dizer para o juiz as razões dela, pelas quais ela acha que ela tem direito, por que ela acha que ela está certa e o autor está errado. Tá? Então, nós temos a petição inicial, em seguida nós temos a citação, feita uma tentativa de conciliação, não havendo acordo, abre-se prazo para contestação, ok? Para defesa. Além disso, muitas vezes se designa audiência de instrução. Na audiência de contestação, como regra, o juiz não participa. Quem vai participar vai ser um conciliador, que muitas vezes é um estudante de direito, que é um advogado voluntário, tá? Você vai ter contato com o juiz na audiência de instrução. Geralmente se designa audiência de instrução para ouvir testemunhas. Quando o processo pode ser resolvido apenas com documentos, com contratos, recibos, nota fiscal, fotos, vídeos, muitas vezes não precisa marcar uma audiência de instrução. O juiz não precisa ouvir ninguém. O que está ali de papel, de documento, é suficiente. Nesse caso, o juiz não chega a designar uma instrução. Agora, se houver testemunhas, ou se o juiz achar que é interessante ouvir o autor, ouvir o réu, pedir que você explique diretamente para ele a sua versão dos fatos, ele vai marcar uma audiência de instrução. Tá? Então, a audiência de instrução tem essa finalidade de dar ao juiz um contato direto com as partes, um contato direto com testemunhas, com pessoas que vão poder ajudar a trazer clareza ao processo.
Passada a audiência de instrução, o juiz ele vai tentar, antes de concluir a instrução, vai tentar novamente um acordo, dentro daquele raciocínio que eu falei com vocês, do princípio da conciliação. Não havendo acordo, ele faz a instrução, finaliza a coleta das provas, ouve todo mundo que tem para ouvir, colhe todos os documentos que tem para colher, e aí ele vai proferir uma sentença. A sentença é a decisão final do juiz sobre aquele litígio, sobre aquela discussão que foi levada para ele, tá? Dessa sentença, é possível haver um recurso, e aí dentro daquilo que a colega perguntou aqui mais cedo, se o réu pode recorrer, sim, na verdade qualquer pessoa pode recorrer, porque na sentença o juiz vai dizer, ó, eu acho que o autor tem razão, ou então não, eu acho que o réu tem razão, ou então eu acho que cada um tem um pouquinho de razão. Autor, você tem razão nisso, mas isso aqui você está errado. Réu, isso aqui você está errado, mas isso aqui você tem razão. E aí, sempre que você for contrariado na sentença, sempre que a sentença contrariar um interesse seu, você pode recorrer, tá? Não precisa perder tudo. Se você ganhou um pouquinho e perdeu um pouquinho, você também pode recorrer. Então, nós temos a sentença, nós temos os recursos. Esse recurso vai ser julgado, tá? No que nós chamamos de instância recursal, na segunda instância. Nos juizados especiais, essa segunda instância é a turma recursal, o nome que se dá para esse órgão, para onde vai os recursos no juizado, é a turma recursal. E aí, sendo julgado o recurso, ou não havendo recurso, enfim, encerrada toda a discussão da matéria, ocorre o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ele é uma qualidade da decisão que torna ela imutável. Quando não dá mais para discutir, seja porque as partes decidiram não recorrer, seja porque todos os recursos foram esgotados, ocorre o trânsito em julgado. Ok? E aí, com o trânsito em julgado, a depender, caso tenha havido um ganhador e um perdedor, vai se iniciar a fase de cumprimento de sentença, que é onde aquele que teve algum direito garantido pelo juiz vai pedir a outra parte que entregue aquilo que o juiz determinou. Então, o juiz condenou a parte a pagar um dinheiro, o juiz condenou a parte a entregar um objeto, o juiz condenou a parte a fazer alguma coisa. Aquele que foi vencedor, aquele que teve seu direito declarado pelo juiz, vai, na fase de cumprimento de sentença, exigir do outro que cumpra aquilo que foi determinado. Ok? Então, petição inicial, citação, audiência de conciliação, contestação, audiência de instrução, sentença e recursos, trânsito em julgado, cumprimento de sentença. Esse é o encadeamento lógico do processo nos juizados especiais, ok? Nas próximas aulas, nós vamos discutir cada um desses tópicos separadamente, ok? Para vocês poderem justamente entender melhor como funciona, o que se faz em cada uma dessas etapas, vai ser objeto de aulas específicas no nosso curso, ok? Eu quero agradecer a vocês pela participação, mais uma vez dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, trazendo para vocês esse conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês gostem também das próximas aulas que vão vir, vai ser muito bacana, vamos manter sempre esse formato, vou transmitir pelo Instagram, vou transmitir pela plataforma do Google Meet. Coloquei aqui no slide para o pessoal do IEDF que ainda não se inscreveu, segue a gente lá no Instagram, juizado.descomplicado. Tem também nosso Facebook, tá? Juizado Descomplicado, procura lá. Nosso site, juizadodescomplicado.com.br. Quem ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, se inscreve lá no juizadodescomplicado.com.br, no nosso site. Vocês vão ter acesso ao grupo de WhatsApp. Eu vou também mandar toda semana, vou mandar dicas, vou mandar alguns textos falando sobre direitos específicos, sobre, sei lá, cobranças indevidas, negativações indevidas. Vou estar mandando pelo e-mail do site, então se inscreve lá no nosso e-mail, tá? E, mais uma vez, agradecer a Danusa, agradecer a Sandra, o Dr. Fábio, pela parceria aí com o IEDF, poder usar essa plataforma para alcançar mais pessoas, né? E agradecer a você que é aqui do Instagram também, que segue a gente, está participando aqui pela live, tá? Muito feliz de poder estar trazendo para vocês isso aí. Enfim, é isso, tá? Danusa, você quer dar alguma notícia, algum recado? Quero sim, pessoal. Professor Felipe, muito obrigada, a aula foi excelente.
Acho que a gente vai, ao longo, né, das aulas, a gente vai tendo mais tempo para tirar dúvida, para trocar ideia. A aula de hoje foi um pouco corrida por conta do iniciozinho, mas excelente. O material que o professor Felipe usou na aula, ele vai estar disponível na plataforma do IEDF, que é a plataforma que vocês se inscreveram. Lá também a gente vai ter todas as gravações, os slides, as gravações. Lá tem uma apostila do curso que o professor Felipe fez. Então, esse material vai estar na plataforma do IEDF, que está lá em www.portaliedf.com.br, na aba de cursos, onde vocês se inscreveram para fazer a aula de hoje. Eu queria pedir para vocês, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp do Falando Direito, do curso. Então, eu queria pedir para todo mundo colocar aqui no chat o telefone, que aí amanhã eu vou fazer o grupo de WhatsApp. Lá a gente vai mandar o link da aula. Eu também estou enviando para vocês o link da aula todo dia por e-mail. Na verdade, todo dia não, desculpa. Todo dia de aula, que a aula acontece toda quinta-feira. A aula do professor Felipe às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Então, é uma vez por semana a aula. E vocês sempre vão receber o link por e-mail e eu vou compartilhar no grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, a gente também vai tirando algumas dúvidas que vão surgindo. Por exemplo, já me perguntaram se o curso tem certificação. Tem sim. No grupo de WhatsApp eu vou colocar as informações de carga horária, conteúdo, eu mando mais coisas lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, fiquem atentos ao grupo. Vocês estão colocando o telefone, e aí, pelo envio do telefone, eu vou fazer a presença, tá? Do fim da aula. Todos os dias a gente vai pedir para colocar o nome no início e no fim da aula, que aí vai ser a presença com esses dois envios, tá? Então, não adianta só entrar no início da aula e sair, exceto aqueles casos específicos que a pessoa tem que sair, tem alguma emergência, então isso a gente entende, e para a gente é sem problemas, tá? Só não pode entrar na aula e depois sumir, não aparecer mais, não pode. Por isso a gente vai fazer as duas presenças. Acho que foi dito no início, o curso é uma parceria do IEDF, que é o Instituto Brasileiro de Educação em Direito e Fraternidade, com o professor Felipe, que está aí no Juizado Descomplicado. O professor Felipe é professor voluntário do Instituto desde 2018. Para nós é um prazer enorme contar com ele. Foi uma grande descoberta nossa, parceirão. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria, professor Felipe, está sendo incrível. Eu sei que nessa primeira aula ficam muitas dúvidas. O que é o IEDF? Quanto tempo começou? Enfim, quais são as ações do IEDF? Então, lá no site, tem uma historinha do IEDF. Então, quem tiver curiosidade de entender um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui no chat também, para quem não pegou. Quem tiver curiosidade de entender, saber um pouquinho mais sobre o IEDF, pode entrar lá no nosso site. E aí, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem ir perguntando no grupo que a gente vai tirando. Ao longo do tempo, serão 8 aulas, tá, com o professor Felipe, uma vez por semana, toda quinta-feira, a partir das 19 horas. Ao longo desse tempo, a gente vai explicando um pouquinho melhor. Espero que vocês curtam bastante. Para nós é um prazer sempre estar com vocês, e o curso ainda está aberto. Se vocês conhecerem alguém que queira participar, que queira entender um pouquinho melhor, ainda dá tempo de se inscrever. Até a próxima aula a gente ainda vai aceitar inscrições. Então, divulguem aí para os colegas de vocês, falem com todos, e é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida urgente, manda aqui no chat que eu tento responder, ou esperem até amanhã que eu respondo lá pelo grupo de WhatsApp. Muito obrigada, professor Felipe. Obrigada, pessoal do Vira Vida. Eu não sei se tem alguém da equipe de coordenação do Vira Vida, mas é um prazer enorme contar com vocês sempre. A nossa segunda turma com vocês. Muito obrigada por tudo, pessoal. Júnior, você é da coordenação, obrigada, viu, pela participação. E a gente vai trocando uma ideia ao longo desses 8 encontros, tá? Obrigada, gente. Está encerrada a aula. Não esqueça de colocar o telefone, que aí amanhã a gente vai colocar todo mundo no grupo do WhatsApp. Um abraço para todos e todas. Obrigado, pessoal. Até mais. Um grande abraço.